minha direita, ali da minha direita, Carlos Firme, ele que é o PCE da Fortaleza Seguros, o Amílcar Aguiar, que é o novo PCE do BIC Seguros, aqui ao meu lado o Alexandre Carreira, que é o PCE da Nossa Seguros, depois aqui do meu lado esquerdo o Luís Alves, da Fidelidade Seguros, e o Armando Mota, que este ano é da Samlam Seguros. Diremos que foi a grande transferência. Já que estamos a falar nisso, não é? Foi a grande transferência da época e está ali do meu lado esquerdo, mantém-se na nossa... Aliás, no mesmo lugar onde estava no último, também estava desse lado, também estava aí desse lado, embora agora a camisa seja diferente. Vou começar, como normalmente sempre faço, da minha direita para a esquerda, não sei porquê, mas é normalmente assim que acontece. E começo, Carlos Firme. Nós aqui de manhã ouvimos falar, enfim, de várias formas da contribuição dos seguros para a diversificação económica, nomeadamente dentro da sua própria função e depois como investidor. Mas as questões que se levantam aqui, e estas são questões fundamentais, é se o meio envolvente aos seguros percebe isto, se as pessoas percebem isto, esta contribuição, se os outros setores percebem isto, se o mercado de capitais percebe isto, ou seja, esta mensagem é perceptível ou não pelos operadores que estão à volta do setor dos seguros. Bom dia a todos, antes de mais, e muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez, e é um prazer e uma honra participar neste fórum. Relativamente a essa questão, eu diria o seguinte, eu devolvo-lhe a pergunta. Aqui eu estou para perguntar e o Carlos Firme está para responder. A lógica é esta. Não, eu devolvo-lhe a pergunta. A minha pergunta é, para que é que nós queremos diversificação económica? Porquê? Não, espera, não é para responder, é retórico. Eu acho que a primeira função é para diversificar as fontes de geração de valor económico. Para diminuir o risco da economia. Quando as fontes de geração de valor económico são bastante diversas e descorrelacionadas, a economia tem muito mais capacidade de absorver choques que acontecem num ou noutro setor sem se desviar do seu caminho, sem descarrilar. E, portanto, a diversificação económica em si é uma forma de redução do risco. Ora, o que é que são os seguros? São uma forma de redução do risco. Risco a vários níveis. Risco económico, risco financeiro, risco patrimonial, risco das pessoas, risco das responsabilidades. E, portanto, estamos a ver que diversificação económica e setor segurador contribuem com o mesmo objetivo, redução do risco da economia, redução da capacidade de a economia ser ou ter uma disrupção significativa quando acontecem fenómenos inesperados. E nessa perspectiva, se a pergunta é se as pessoas percebem que o setor segurador é fundamental para a diversificação económica, isto passa muito pela literacia, também pela capacidade de interpretar. Mas se entendermos que a diversificação económica é uma forma de reduzir o risco da atividade económica, então acho que a associação é imediata. E, portanto, não há capacidade de desenvolvimento e um desenvolvimento que seja diversificado sem um setor segurador que seja forte, interventivo e que tenha a capacidade, sobretudo, de ajudar a financiar esse crescimento. Porque quando nós falamos de diversificação e desenvolvimento, falamos também de crescimento económico. E o crescimento económico precisa de ser financiado. E as fontes de financiamento são várias. Temos fontes externas, investimento direto estrangeiro. Aliás, nos planos que neste momento estão em cima da mesa até 2050 para diversificar a economia angolana, estamos a falar de 900 mil milhões de dólares previstos para ajudar esse financiamento, dos quais 2/3, mais ou menos, vêm de fora. Ora, como é que vem investimento de fora sem um setor segurador que tenha a capacidade de dar a confiança necessária a esses investidores de que esses investimentos estarão devidamente protegidos relativamente a consequências imprevistas, devidamente protegidos relativamente ao seu próprio funcionamento enquanto atividade económica geradora de retorno. Portanto,
o setor segurador nesse aspecto, e ter um setor segurador desenvolvido, capaz de responder a estes desafios, é absolutamente fundamental para ajudar a economia a fazer essa diversificação. Mas também, e não só, já aqui foi falado e eu volto a repetir, o papel do setor segurador enquanto ele próprio investidor, enquanto ele próprio financiador desse desenvolvimento. Nós sabemos bem que o setor segurador, quando falamos do setor segurador de uma forma integrada, corresponde não só à parte dos seguros de vida e não vida, mas também à parte das pensões. E todas estas atividades são atividades que têm uma componente financeira muito grande. Os prémios são capitalizados através do investimento em mercados financeiros, as pensões são investidas e as contribuições para as pensões são investidas no médio e longo prazo para gerar os valores necessários para as pessoas beneficiarem desses valores na reforma, e tudo isso é mobilizado pelas seguradoras em investimentos que podem ser colocados ao serviço da economia. Quer diretamente através do Estado, comprando títulos do Estado e ajuda a financiar o Estado que depois vai fazer esses investimentos, quer através da compra de ações, quer através de outros mecanismos de financiamento que ajudam a própria economia a financiar-se. Portanto, em suma, o setor segurador gera riscos, a diversificação é para gerir riscos económicos e é para ser financiada, e o setor segurador tem um papel também muito importante nesse financiamento. Portanto, se isto não está claro, acho que deve estar, porque é bastante óbvio. Olha, Amílcar Aguiar, enfim, está claro para nós, aqui sentados, aqui, mais ou menos, e se calhar alguns mesmo que estão aqui que não está assim tão claro assim. Há aqui uma necessidade, obviamente, dos setores à volta dos seguros entenderem esta importância. Enfim, o que é que devemos fazer neste sentido, de tentar passar esta mensagem? Antes de mais, está a ouvir? Sim. Antes de mais agradecer a oportunidade e cumprimentar os palestrantes. Dizer que, efetivamente, os setores que estão a apoiar a atividade seguradora têm que ter um papel importante. E o que é que nós temos visto? Nós não temos, às vezes, sentido, por parte de quem tem o direito de supervisionar, não falo do regulador, mas os outros órgãos afins, em que, na sua maioria, os seguros são obrigatórios em algumas áreas vitais da atividade, e nós não temos aquela proteção no sentido de as empresas cumprirem e poderem fazer com que as seguradoras estejam mais fortes no mercado. Por exemplo, parece inacreditável, Amílcar, enfim, parece que se vai resolver, mas é praticamente inacreditável, enfim, se a gente caísse aqui de paraquedas, que os carros do Estado não sejam obrigados a ter seguro automóvel. Quer dizer, Pois, isto pronto. parece uma coisa, numa sociedade como a nossa, onde o Estado está em todo o lado e que gosta de dar viaturas às pessoas e todos têm umas viaturas, não é? Quer dizer, isto parece Nesse aspecto, inacreditável. pronto, vamos estar salvaguardados agora com a nova legislação, em que esses carros serão obrigados. Uma vez os deputados aprovam, não é? A última vez que vocês passaram no Parlamento, aquilo não foi uma luta e foi 50-50. Cada um levou metade do saco, mas houve uma altura que parecia que vocês iam perder o saco todo. Pois. Eu sou uma parte. Pronto, relativamente à diversificação, nós aqui eu penso que temos dois momentos no nosso país. É o antes da independência, que a economia era mais diversificada, e pós-independência, com a dependência total do petróleo, fez com que nós ficássemos reféns, e agora começamos outra vez a tentar diversificar, e naturalmente o seguro está de mãos dadas para poder salvaguardar, para poder repor, em caso de sinistro, os agentes na posição antes do sinistro. Por isso é o nosso papel, e é importante que o mercado perceba isso. Nós temos consciência de que somos o parente pobre das finanças, porque as pessoas só se lembram do seguro quando há o sinistro. O pessoal vê para o seguro não como um investimento
mas como Um custo, não? um custo. Isto, enquanto Está nós... a mudar um pouco, eu espero que sim, não é? Se calhar assim. Pois, o nosso trabalho é esse, é fazer mudar essa retórica e eu acho que aos poucos começamos a inverter o quadro. Depois, outro aspecto que também nos preocupa muito é o nível de sinistralidade muito alta e as trocas que nós temos permanente dos nossos segurados, que quando nós agravamos os prémios, no ano seguinte já eles trocam e depois nós não temos um sistema de controle que nos possa salvaguardar ou que dê indicativos ou indicadores à seguradora onde o segurado vai, né, a dizer como é que é o comportamento dele no mercado. Por isso nós estamos desde a primeira... Está aqui uma ideia, não é? Ter uma base comum, como tem o BNA relativamente aos bancos de histórico, que cada seguradora possa saber quem é aquele, quantos sinistros é que ele teve na outra seguradora por onde passou e que problemas esteve lá. Ora, isto, no fundo, uma unidade técnica, não é? Que faça esta reconciliação de dados. Esta parece-me ser uma excelente ideia. Fica aqui já uma primeira ideia que me parece importante. Alexandre Carreira, enfim, do seu ponto de vista, esta percepção, enfim, pode ter a ver também pelo facto do mercado ainda ser pequeno, que na verdade é um mercado ainda pequeno, mas não nos podemos iludir sobre isso, não é? Pode falar. Posso falar? Acho que não estou a ser ouvido. Tá. Agora sim. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma enorme honra e desde já felicitar o Jornal de Expansão pela sua presença anual com estes fóruns que são importantíssimos para o nosso setor. Acho que se calhar temos de começar já a pensar em tornar este fórum um fórum internacional. Segunda ideia do dia. Primeira ideia do dia central, segunda um fórum de expansão internacional, sabe? Mas pronto, voltando aqui às questões do dia, quando colocou ali primeiramente a questão ao Carlos Firme, se as pessoas percebem, eu lembrei-me de uma expressão do Sr. Jerónimo Belo, que faz o programa de jazz na LAC, que diz que já fomos menos, agora já somos mais. Tem uma expressão muito interessante. Isto é um processo, não é? E o tema dos seguros é um tema que, lamentavelmente, é complexo. É complexo até para entender os conceitos mais básicos dos seguros, que as pessoas têm que perceber de estatística, a lei dos grandes números e não sei quantos. Eu não sei se João Armando já tentou ler sobre a lei dos grandes números. Isso é uma complicação. Isso li o que tinha para ler na faculdade e o resto foi a vida. Portanto, lamentavelmente começamos no negativo, não é? No Mas aí mundo tem de da haver um complexidade. esforço também da linguagem com que a gente fala para as pessoas, não é? Sim, exatamente. E há aqui um esforço grande que todos nós temos de fazer e passa por pronto, atacarmos aqui vários vetores. Se calhar eu vou cingir-me a alguns. Eu acho que o tema dos seguros não é muito diferente da temática do ambiente de negócios. Nós hoje, essa expressão do ambiente de negócios, é importante termos um bom ambiente de negócios para o país prosperar. Todos nós entendemos isso muito bem. Nós temos de fazer dos seguros um dos elementos mais importantes, ou se calhar dizer que é dos mais importantes, não sei se estou a exagerar, mas importante nessa temática do ambiente de negócios, porque você já imaginou um país onde não existem seguros? Isto é um ambiente, cria um ambiente bom para se fazer negócios? Não é possível. Nos dias de hoje nós termos uma economia competitiva sem seguros. Portanto, isto está na base, isto é transversal. Os seguros apoiam todos os setores pela sua influência que têm
no ambiente de negócios. Portanto, nós temos também, enquanto setor, saber comunicar isso, ter uma narrativa, não é? Eu sempre fui um grande crítico do nosso próprio setor, porque comunicar é pouco. Isto tem estado a mudar nos últimos anos. Mas aqui há uns anos atrás não se via publicidade na televisão, era escassa, muito escassa e às vezes até quando existia de muito má qualidade. Portanto, nós temos que investir na comunicação, no marketing e se calhar aqui uma área grande a explorar que nós podemos fazer em conjunto, uma área de trabalho através da ASAN, que é a nossa Associação de Seguradoras, é gastar mais dinheiro na comunicação. E depois há os temas da educação, não é? A tal literacia financeira. Eu penso que em vez de estarmos à espera das autoridades, dos tais manuais que nunca mais saem, andamos atrás há vários anos à espera de ter manuais escolares com estas matérias. Eu acho que nós temos de fazer e disponibilizar de forma gratuita, temos de avançar. Enquanto setor, já há recursos, já há capacidade, temos de fazer isso. Se calhar isso é ainda muito difícil para uma só companhia de seguros, mas em conjunto nós podemos dar mais passos. Pronto, eu falava dos seguros enquanto fator que promove o ambiente de negócios. Eu acho que portanto, isto é uma visão transversal, né, que afeta a economia toda. Mas eu acho que há aqui um tema que se calhar também nos tem escapado de vez em quando no nosso discurso, que é o setor segurador em si, se for mais forte, pode ser um setor alternativo na economia, não é? Nós temos, por exemplo, a Inglaterra, que é um país fortíssimo, através da cidade de Londres, nos mercados financeiros. Portanto, o setor financeiro na Inglaterra, por exemplo, é um setor fortíssimo, de grande contribuição para a geração de riqueza, para o PIB. Nós devemos ver o nosso setor financeiro também como um setor de oportunidade, um setor exportador. Por que é que nós não nos posicionamos mais no sentido de termos um setor segurador que seja uma referência, se calhar, na região, em África? Eu vou-lhe dizer, o que vou dizer a seguir já é um discurso repetido, eu tenho dito isso várias vezes. Quando nós vamos ter com as nossas congêneres noutros países, pedir parcerias, desenvolver este ou aquele projeto, nós somos sempre muito bem recebidos, de forma cordial e simpática, mas saímos de lá de mãos a abanar. Porque, quer dizer, nós temos aqui alguns temas a ultrapassar que temos mesmo de ultrapassar, não é? Sem ultrapassarmos isso, não vamos conseguir ter esses parceiros. Mas pronto, eu acho que há vários países Mas como isso nós. já fiz, explicou à gente, não há problema. Há vários países que estão na nossa situação e há aí um espaço para termos um setor angolano que explore essas oportunidades do ponto de vista regional, do ponto de vista africano. Aí teremos um setor segurador com uma perspectiva de internacionalização mais forte, que emprega mais gente, que gera mais riqueza, que paga mais impostos e contribui mais para o país. Ora, Armando Mota, a questão aqui da contribuição para esta diversificação económica esbarra também, penso eu, num problema de dimensão, não é? As seguradoras ainda são pequenas, o mercado ainda é pequeno. E isso é aqui também um fator que não ajuda. Uns coisas para aquilo que são os caminhos, não é? Começamos aqui a falar de alguns caminhos que podem ajudar. Já temos duas boas ideias. Uma central de risco segurador
e uma edição internacional de expansão. Já temos as tuas ideias. Vamos ver o que é que surge até o resto. Porque eu acho que tem de haver uma boa ideia. Por exemplo, para que os seguros obrigatórios pelo menos cheguem aos 70%. Quer dizer, tem de haver aqui uma boa ideia. A gente já viu que estas ideias que a gente tem não têm avançado muito, não é? Mas temos que ter aqui, ou seja, tem de haver aqui, obviamente, algum trabalho. Mas diga, Luís. Bom, começo por agradecer também o convite que me foi endereçado pessoalmente para estar aqui em representação da Fidelidade. Bom, vamos lá ver. Relativamente, não vale a pena a gente enganar-se muito acerca destas coisas. O tema do seguro obrigatório só vai mudar se houver fiscalização. E tem que haver fiscalização. E ela tem que ser mais efetiva. E de facto uma coisa leva à outra. A partir do momento em que haja fiscalização e de facto o mercado aumente, depois Claro. podemos pegar no que disse ali o Carlos. É evidente que nós, companhias de seguros, enquanto investidores institucionais, temos outra capacidade de intervir no mercado. Portanto, o ciclo é virtuoso, não é? É evidente que também o mercado, em geral, precisa de crescer. A oferta de produtos para investimento para seguradoras que há hoje em dia é restrito. As seguradoras, enquanto investidores institucionais, basicamente compram títulos de dívida pública, fazem depósitos a prazo, ok, é uma via, porque estamos de alguma forma a emprestar dinheiro ao Estado angolano, ou viabiliza que os bancos possam assumir esse papel. Mas até as próprias empresas, é importante que, em vez de muitas vezes irem à banca pedir crédito, se lançassem obrigações, ok? As companhias de seguros, enquanto grandes investidores institucionais, podem dar uma ajuda aí e comprar obrigações. E é uma forma das empresas também, de uma forma mais barata, terem acesso a crédito. Como também era importante no país haver mais fundos de investimento, ok? É raríssimo haver, ok? E uma realidade diferente de outros mercados, onde os fundos fechados valem 80, não sei quanto. Quer dizer, Claro que sim. é- Mas, portanto, estes temas são todos importantes, são todos válidos. Falava-se também do investimento estrangeiro. É evidente que o investimento estrangeiro, quando vem, está protegido. Aliás, porque os investidores estrangeiros têm a sensibilidade ao risco mais apurada, vêm de mercados mais maduros, isso está garantido. O que não está garantido é, de facto, a população em geral tem que ser sensibilizada para o risco. E isso, mesmo as nossas redes de distribuição, no seu dia-a-dia, para lá de a sua incumbência é distribuir, têm que ter essa capacidade de resolver o problema no terreno da literacia financeira, explicar a necessidade. As pessoas com as pessoas de baixa renda, no fim do dia, são as pessoas mais expostas. Sempre mais expostas. Aliás, a título de exemplo, o João, que é, e muita gente aqui na sala, se calhar já viu, neste momento temos uma campanha na TPA, campanha de televisão focada em acidentes de trabalho, ok? E focada, de facto, em muitos trabalhadores informais que há em Angola e que não têm nenhum nível de proteção, ok? Se alguma coisa acontece, e quando acontece, e sabemos que acontece, a essas pessoas, que são especialmente vulneráveis, são famílias que ficam com problemas, é, de facto, situações muito complicadas. Portanto, cabe-nos, de facto, no terreno, tentar sensibilizar, resolver, mas o caminho é esse. Mas volto ao início, vamos fiscalizar. Porque os seguros são obrigatórios, não é por acaso. Esses seguros obrigatórios, que são obrigatórios, na esmagadora maioria dos casos, cumprem uma função social. E é por isso que eles são obrigatórios. Não é, ninguém imagine que é para, de alguma forma, criar um mercado protecionista para companhias de seguros. Não é esse o espírito. O espírito seguros são importantíssimos porque são seguros que têm uma função social e que aliviam o próprio Estado de um conjunto de problemas. O Estado até hoje acha que isso não é importante porque não segurou os seus carros. Quer dizer, isso está aqui a dizer. Vamos lá ver.
Não, mas aqui há alguns aspectos que são. Não, mas o Estado ainda assim pode dizer tem capacidade para se autoassegurar. Mas Não o- é que eu não concordo com a Mas- ideia, mas o seguro- obviamente, mas tem capacidade. Preocupa mais, de facto, os milhares e milhares de carros que todos os dias circulam que não têm seguro. E as pessoas que os conduzem não têm manifestamente capacidade de suprir danos que vão provocar. Os seguros, e agora começa a volta por aqui, a partir de agora podemos todos conversar, como acharem, se quiserem conversar. Mas eu começo agora aqui pelo Alexandre. Alexandre, uma das questões que falou aqui muito bem é a questão da linguagem. Quer dizer, e explicar seguros ao mercado com a lei dos números grandes não vai dar. Dos grandes números não vai dar. Quer dizer, há aqui também um trabalho que é fundamental, que é o tipo de linguagem e de abordagem que tem que ser feita. E o que é que vocês têm feito em termos de seguradoras? Como é que dizer, o que é que tem acontecido neste sentido? Eu acho que eu não estou a ser... Já está. Ok. Sim, de facto, nós não podemos utilizar aqui a linguagem do senhor doutor, não é? Isto é preciso descomplicar ao máximo e descomplicar ao máximo coisas complexas, por vezes também é um desafio. Mas é como eu dizia há bocado, nós temos que dar atenção ao marketing. Nós temos... Eu uso um discurso internamente lá na nossa Seguros, digo-lhes que nós temos de ter o melhor marketing em Angola. E quando eu digo isso, não estou a brincar. Eu sei que nós somos pequenos, mas nós temos de ser os melhores. É um marketing. Mas, Como por exemplo, como imagina. dizem lá na América, é um marketing estúpido. Mas, por exemplo, eu hoje vou a uma seguradora e quero fazer um seguro. Sou um jovem empreendedor. Documentos, mais ou menos, conta bancária, nem pensar. Como é que a seguradora me recebe? Manda-me primeiro ir tratar de mim e depois voltar aqui. Ou seja, que tipo de abordagem? Não aqui. Era o que o Armando dizia. Nós temos que dar atenção também aos microseguros, não é? Temos que ter ofertas ajustadas aos vários segmentos de clientes. Mas, se me permite, João Armando, eu gostaria sobre as ideias, né? Ideias para a frente. Nós estamos aqui sempre a bater no velhinho, a fiscalização e não sei quantos. Isso é importante, é importantíssimo, na verdade, não é? Mas há aqui coisas que estão mais ao nosso alcance de fazer que, se calhar, vale a pena pegar. Por exemplo, eu acredito que a maior parte dos angolanos não tem a maior parte da sua riqueza numa conta bancária. Tenha em suas casas, a sua própria casa, aquilo que tem lá dentro de casa, é que é a sua verdadeira riqueza. E quantos de nós estamos a proteger a nossa verdadeira riqueza? Quer dizer, isso é um discurso simples de passar, é um discurso simples de entender. Temos é de continuar a reforçar. Isto é uma boa isca aqui para os seguros multirriscos de habitação. Seguros de vida. Nós temos uma população jovem, com filhos jovens também, pequenos. É muito fácil de vender. Deveria ser mais fácil vender o seguro de vida, por exemplo. Um ato de responsabilidade. Não diga que é fácil, só vou-lhe cobrar daqui a um ano, ver qual é que foi o aumento das suas vendas no seguro de vida e multirrisco. Portanto, estas são ideias que nós, enquanto setor, devemos agarrar com novas abordagens, com abordagens inovadoras. O que nós tentamos até hoje tem funcionado pouco. Temos de continuar a evoluir nas abordagens, não é? E aqui vai uma criticazinha, não é? Eu sinto que aqui as nossas apresentações, nossos discursos são muito repetidos, não é? São muito repetidos. Eu sinto que acabo por vir aqui dizer aquilo que já disse no ano passado e no ano anterior, que as apresentações também é tudo um bocadinho repetido. Se calhar nós temos que pegar em alguns temas que nos fazem verdadeiramente progredir, não é? E algumas dessas ideias estamos aqui a avançar é questão, quer dizer, sair da superfície, não é? Estamos sempre a nadar na superfície, é preciso mergulhar e ir buscar o tesouro, não é?
peço desculpas pela crítica em geral. Essa aí também é uma crítica que eu faço a mim próprio, a minha própria empresa. E já deixou aqui uma ideia, que foi... Eu também quero deixar aqui uma ideia, que é para não dizerem que eu não tive ideias. Eu acho que vocês deviam tratar de um seguro para segurar as zungueiras dos fiscais em Luanda. Ou seja, estou aqui também a passar uma ideia. Já dei a minha ideia. Pode ser um microseguro, não é? Uma coisa assim. Amilcar, voltando aqui a coisas também um pouco mais sérias, também é muito difícil para as empresas, e penso eu, não é? Isto é apenas a minha leitura, trazer inovação com um negócio tão pequeno e tão apertado. Ou seja, aqui, enfim, nós vimos aqui algumas ideias, digitalização, outros seguros, etc. São ideias bonitas, mas a inovação sem capital também é complicado, ou não? Sim, por um lado. Por outro lado, também é a própria literacia que as pessoas ainda não têm. E eu falo de nós, Bic Seguros, que temos uma rede grande, porque contamos com os tentáculos do banco, que nos ajuda a fazer essa diversificação da economia através do seguro, porque nós estamos em vários municípios em que somos os únicos operadores financeiros e aí conseguimos ajudar os pequenos empresários no seguro de acidente de trabalho para os seus funcionários e mesmo de responsabilidade civil. Por isso, isto para nós temos estado a fazer um trabalho muito grande a nível da formação dos nossos colaboradores, dos nossos vendedores diretos. Este ano tivemos mais de mil formandos, só assim é que nós podemos chegar ao cliente e poder diversificar, ajudar na diversificação da economia, por um lado. Por outro lado também, só um mercado segurador robusto é que poderá atrair investidores. E isto já foi dito por outros oradores, mas a verdade, porém, é esta. Os investidores só vêm para o nosso país se sentirem que o mercado é um mercado robusto. E nós aqui temos muitas dificuldades. Mesmo, estava a ouvir aí o Mota a falar a nível das aplicações, para nós fica um bocado complicado porque nós temos o problema da desvalorização. Antigamente, como nós tínhamos os títulos indexados, isto facilitava os nossos investimentos. Hoje, a realidade já não é essa. Isso também afugenta o investidor. Olha, deixa-me dizer que parece-me que as notícias não são boas. Eu sei que podem ter aqui alguma teoria da conspiração, mas um orçamento com um aumento de 37% das despesas, se não é prever uma desvalorização do Kwanza, ou seja, parece-me que não vêm boas notícias em 2025 nesta matéria. Mas, Carlos Firmo, deixe-me também perguntar, vocês vão à parte que eu vou pôr aqui, que é para as pessoas perceberem também. E peço-lhes desculpa de ser assim, mas não consigo ser de outra maneira. Mas, Carlos Firmo, há aqui uma ideia que eu estava aqui. Falámos ali de microseguros, mas este trabalho de microseguros será feito por quem? Equipas próprias? Já temos a lei dos mediadores. Como é que dizer? É preciso também que a rede, só podemos falar em crescimento do mercado com rede. Não me parece que seja a partir de Luanda que, ou via mesmo net, que ainda hoje se pode. Obviamente que a net tem muita importância, o seguro digital. Mas como é que vê este enquadramento? Vamos ver. O microseguro não é uma panaceia para resolver todos os males do mundo. Obviamente que nós sabemos que a economia angolana é uma economia que grande parte é informalizada, 80% da economia é informalizada, portanto o microseguro é um produto adequado para determinado tipo de pessoas em determinadas geografias onde de facto não há capacidade para fazer seguros de outra maneira e que as atividades são muito, muito pequenas, as pessoas não estão bancarizadas na maior parte dos casos, tratam-se de situações muito pontuais onde a análise de risco
também é difícil de fazer e onde é difícil chegar. Portanto, eu creio que o microseguro é mais um instrumento que algumas seguradoras vão tentando desenvolver e tentando testar o mercado para perceber como é que funciona, mas também um pouco como o microcrédito é na banca. E o microcrédito na banca também está disponível, mas não é uma atividade muito fácil de operacionalizar. Agora, microseguro e microcrédito podem andar em conjunto, da mesma forma como para grandes projetos em áreas de atividades estruturantes, a banca e os seguros devem andar em conjunto também, de braço dado. Portanto, para tornar projetos bancáveis, muito provavelmente tem que haver aqui um trabalho também com os seguros, de forma a que os bancos tenham a confiança necessária para poder dar crédito, e isso tem que haver aqui uma complementaridade muito grande entre a atividade da banca e a atividade dos seguros para tornar esse tipo de atividades económicas muito mais capazes de serem suportadas quer pela banca, quer pelos seguros. Mas há aqui um tema que tem a ver, e que aqui foi falado, que é muito relevante para tudo isto, que é termos um chão relativamente sólido onde caminhar. E esse chão significa estabilização macroeconómica. É muito importante haver estabilização macroeconómica para não estarmos a caminhar em areias movediças. Ou seja, o que falamos fundamentalmente é a estabilização das variáveis nominais da economia, porque permitem, em cima delas, taxas de câmbio, taxas de juro, taxas de inflação. Variáveis nominais estas. Estabilidade económica é tudo, né? E o seguro cresce atrás do desenvolvimento económico. Claro. Sobre isso estamos todos de acordo. Sem este passo de estabilização macroeconómica, é muito difícil conseguir depois desenvolver soluções muito adequadas a pensamento do médio e longo prazo, quando o pensamento está muito virado para curto prazo. Mas o pensamento de médio e longo prazo é fundamental para o desenvolvimento. E aqui falámos há pouco, e eu acho que é importante referir, o papel que o setor segurador, e em particular a parte dos fundos de pensões, podem desempenhar em Angola, atendendo àquilo que neste momento existe, que é muito pouco. E se nós pensarmos que temos um Estado com elevados níveis de dívida pública e, portanto, pouca capacidade adicional de se endividar, e, portanto, pouca capacidade de conceder aos habitantes, às pessoas que descontaram uma vida inteira, condições de reforma adequadas. Se pensarmos que temos uma população muito jovem, com muitos anos de carreira contributiva previsível, e se pensarmos que esta atividade é uma atividade que as pessoas estão preocupadas hoje e podem ser retidas do ponto de vista do seu talento enquanto força de trabalho por quem lhes oferece este tipo de soluções, então eu estou convencido que os seguros de vida de capitalização ou os fundos de pensões são em Angola uma aposta fundamental para financiar a diversificação económica que falámos no início e que devem ter um papel cada vez mais importante enquanto setor de atividade que deve ser promovido e que deve haver uma consciencialização da sua relevância para o futuro das pessoas. Os seguros podem ter um papel importante no aumento da proteção social, obviamente, não é? Sem dúvida Uma vez nenhuma. que com essas limitações que o próprio INS tem, não é? Tal e qual. E, portanto, eu acho que muita da literacia, muito da comunicação que nós temos que fazer passa também por comunicar o futuro e a necessidade das pessoas hoje precaverem o futuro e não estarem apenas preocupadas pelo hoje ou pelo amanhã. Mas isso precisa de tal chão firme onde nós, e agora não era para me citar a mim próprio, mas o chão firme onde nós possamos caminhar com estabilização macroeconómica que é fundamental para o futuro. Esse é um fator importante. E a digitalização? Tem ou não tem nenhuma importância nesta? Tem? Não tem. Afinal tem. Vamos lá, então. Sim, pode ter, e acho que já tem neste momento. Vamos lá ver. Se a gente quer chegar a todo lado, não é? Essa é a forma mais simples. Okay? É a forma mais barata para as companhias e, num país desta dimensão, ter já alguma coisa digitalizada é um passo de gigante. Okay? E se colocarmos produtos muito simples nos nossos sites, a Afiliado tem um conjunto de produtos já no site e vai continuar neste caminho. Já há algumas seguradoras a fazer esse trabalho. Exatamente, claro que sim. Epá, portanto, deixa de ser importante e nós sabemos que estamos num país onde a gente ir do ponto A para o ponto B é complicado e não é barato.
Portanto, é um grande caminho. Por outro lado, tem uma vantagem do ponto de vista estrito das seguradoras, que é, em termos de custo de produção, tudo o que entra pelo digital é mais barato. Claro. É mais barato. Portanto, tem... Mas há, muitas vezes, mais risco também. Isso aí já depende um bocadinho da arte com que se desenhar os produtos. Como lhe digo, os produtos devem ser produtos muito simples, até porque nos estamos a dirigir tipicamente a um mercado, ou tal mercado informal, de pessoas que estão na economia informal. Portanto, a oferta tem que ser muito simples, suprir questões básicas e objetivas. Ok? Fácil contratação. Que tipo de seguro? Seguro automóvel? Temos lá automóvel, neste momento temos automóvel, temos vida e trabalhadores domésticos. Brevemente vamos ter viagem. Portanto, não faz sentido tentar digitalizar produtos muito complexos. Para já, os produtos muito complexos tipicamente não são uma necessidade dos particulares, são uma necessidade das empresas. E com as empresas tem que haver outro approach. Tem que haver negociação, tem que haver diálogo. Ok? Muito mais. Portanto, a via digital tem de facto uma vantagem incrível de chegar a todo lado. Ok? Nós, na Fidelidade, estamos nas 18 províncias, mas não é uma realidade para todas as companhias. Eu acho que é uma forma de chegar a todo lado. De forma simples, de forma eficiente e barato. Armando Mota, falou aqui ao bocado dessa questão dos microseguros. Eu gostava também de falar, as seguradoras têm que trazer alguma inovação também, não é? Ou seja, isto de seguro automóvel, responsabilidade civil e seguro de saúde, e pronto. E como é que dizer? O mercado tem que ter a percepção que as empresas de seguros também são inovadoras, trazem projetos novos, podem trazer outras coisas. Gostava que falasse um pouco sobre isto, sobre esta responsabilidade. Sim, mas deixe-me partilhar então um bocadinho sobre isso. O nosso grupo, a Sanlam Alliance, recentemente fez uma parceria, incluindo com trocas de capitais, com o maior operador de televisão africano. Isso talvez signifique uma forma de chegar a muita gente, porque nem toda a gente tem internet, mas quase toda a gente tem televisão. Portanto, há formas de conseguir chegar às pessoas e há formas de inovar, fazer diferente, e obviamente as seguradoras têm essa obrigação. Agora, nós podemos inovar, mas temos que muitas vezes back to basic. O que é que há ainda para fazer, não é? Do básico. Nós temos muita coisa básica para fazer. Agora, também se pode fazer as coisas básicas inovando. E eu acho que em Angola tem havido alguns bons exemplos de inovação. E da nossa parte, enquanto maior segurador africano e agora como maior segurador do mundo enquanto acionista, vamos fazer tudo para poder ajudar a fazer uma evolução muito positiva daquilo que é o setor segurador em Angola. Temos muitas experiências em países africanos que têm funcionado muito bem, ao nível da distribuição, ao nível do produto, e queremos beber dessa experiência e poder trazer para Angola. Agora, falou aí bem, nada se faz sem ter quem venda, não é? Claro. Tem a questão da digitalização, tem a questão da televisão, tem a questão das redes de mediação que continuam por desenvolver em Angola. Também já falámos aqui que para fazer tudo isto é preciso dinheiro, e quando se é pequeno tem que se pouco dinheiro. Tem que haver, gerir seguradoras que são pequenas é muito difícil, e mesmo que se gera pouco cash flow o suficiente para a ambição que nós temos. Agora as coisas têm que se ir fazendo. Eu acho que tem-se assistido no mercado a algumas coisas muito positivas, e a esperança que nós temos enquanto operador é que possamos contribuir fortemente. Já lhe falei da questão da televisão. Nós também vamos avançar com outras soluções de distribuição um bocadinho diferentes com a banca. Vamos apostar muito fortemente na questão do microseguro, a distribuir na casa das pessoas, nem sempre tendo que bater nas portas delas. Portanto, é um mundo de oportunidades. Temos, como eu dizia há pouco, temos é que começar a falar menos e concretizar mais, porque as oportunidades estão aí, as pessoas existem, as seguradoras estão cá, o mercado está ávido e tem muitas necessidades. E temos que nos focar naquilo que é muito importante. O mais importante, na minha opinião, é trazermos as pessoas que estão fora da economia formal para dentro. Porque Esse é o maior desafio, esse é o maior desafio. do país, é formalizar. E
Educação e formalização. Tem que São ser. os dois grandes desafios do Nós temos muito pouca gente, temos uma base tributária muito pequena, temos que aumentar a base tributária, as pessoas têm que sentir que pagar imposto tem significado. E temos que trazer essas pessoas que estão fora do sistema para dentro. Como atraí-las? Com produtos simples, que sejam de fácil contratação, as aberturas de contas bancárias. A questão da microfinança é muito importante, porque, vejam, e a questão das poupanças. Eu pergunto-vos, hoje quem quiser fazer uma aplicação de 100 mil kwanzas, a prazo faz? Não faz. Faz na grada. Faz na garagem, põe debaixo do colchão, como o Alexandre diz. A sua maior fortuna, para além da casa dos seus bens, está em casa. O próprio dinheiro. Nós temos que arranjar uma maneira, e os outros países, alguns já fizeram. Mas as pessoas Tirar têm que dinheiro de confiar. Mas as pessoas confiam. E as pessoas confiam nas seguradoras. Não tenho dúvidas disso. Temos episódios, alguns negativos no setor, aqui e em todo o mundo, mas nós temos vindo a melhorar. O regulador também tem colaborado muito connosco nesse sentido, a lei vai ajudar. Agora, esta questão, se as pessoas têm dinheiro em casa, esse dinheiro não devia estar dentro do sistema. Como é que nós fazemos isso? É muito difícil os bancos chegarem a todo lado. Abrir uma agência que custa muito dinheiro. A questão da internet é um impedimento para a banca digital. Então deixem outros operadores mais pequenos poderem tratar disso. Os seguros. Nós temos operadores de telecomunicações presentes no país todo. É uma questão de gerarmos parceria. Agora, não podem os operadores de telecomunicações olhar para isto como a sua fonte principal de rendimento ou como uma fonte importante. Têm que colaborar. Nós todos temos que colaborar. Colaborar, mas fica a comissão. Vá, deixa-te. Mas nós temos que pagar. Enquanto distribuidor, seguradora, tem que pagar, mas temos que pagar o preço justo. Mas cada vez que mais de nós estivermos dentro do sistema, Claro. todos vamos beneficiar com isto. Claro, claro. É o que eu dizia. Não é só o Luís. setor de seguros. Não vale a pena tentarmos pensar que vamos fazer sozinhos. Não vale a pena. Não temos da missão para tal. Mesmo na questão das seguradoras. Vê-se, onde nós incluímos, Sandlam, a questão do seguro de colheitas. O que faz sentido é nós fazermos um approach do mercado todos juntos. Não vale a pena termos tentativas individuais de o fazer. Não temos rede, não temos dimensão. Portanto, temos que nos juntar para aquilo que é verdadeiramente importante. Porque há espaço para todos. A SAM é responsável por vos juntar e por tratar desses assuntos. Sim, é um rap também. Está ali, está ali. Deixem-me falarmos, e aproveitando também esta parte final, para falarmos de coisas que poderiam ser feitas. E como diz aqui o Alexandre, bem mergulhando um pouco mais, ideias, coisas que deviam ser feitas para que o mercado, na sua globalidade, pudesse crescer e pudesse ajudar. Começo eu, e uma ideia, agora não é das Jungueiras. Não, mas, por exemplo, eu acho, com toda a sinceridade, que o seguro automóvel, no seguro automóvel, conhecendo um pouco a nossa gente, o nosso povo, na minha coisa de seguro automóvel, devia lá dizer: há 1 ano que não tenho sinistros, há 2 que não tenho sinistros, há 3 que não tenho sinistros, para eu sentir orgulho na minha apólice, que de quando vier o polícia mostrar, está a ver, há 3 anos que eu não tenho. E eu sei que se deixar de fazer seguro 1 ano, perco esta caminhada, não é? E já não posso ser o campeão lá do meu bairro. Eu acho que nós temos que olhar talvez para coisas pequenas que nos possam fidelizar. Fica aqui a minha do campeão dos sinistros, na apólice de seguro, para poder mostrar ao polícia que há 1 ano que não tem acidentes, 2 e 3. Não gostavam de ter isso nos vossos seguros? Claro que são maus condutores, não gostavam, porque lá diz ontem, desde ontem. Não, mas eu acho que nós temos que criar estas ideias. Carlos Filipe, mais possível, vamos lá tentar arranjar algumas formas, sejam em campanhas, sejam em produtos, coisas que podem ajudar o setor. Bom, o setor tem bastantes produtos e há alguns produtos, como aqui acabou de falar, nomeadamente o automóvel, que podem ser ajudados com algumas coisas relativamente simples. Essa é uma boa ideia, porque essa, sobretudo, se estiver ligada à bonificação do seguro dessas pessoas quando elas de facto não têm sinistros e, portanto, beneficiam elas Eu aqui próprias. nem falo tanto na modificação, falo na banga, porque nós somos mais bangosos. Eu falo na banga quer ter lá na minha apólice. Claro que a bonificação também é interessante, mas não é isso. Falo Mas, por exemplo, se o imposto de circulação
só puder ser pago com seguro e a pessoa tiver que apresentar seguro, de facto, Essa é de também. facto, há aqui um grande incentivo em ter seguro para continuar a estar legalmente habilitado a. Bom, o seguro também é obrigatório, também precisa dele circular. Claro. Mas, portanto, é de facto uma forma adicional de criar um incentivo para que as pessoas efetivamente cumpram com a sua obrigação, que é ter um seguro. E, portanto, é mais uma ideia que pode ser de facto interessante, ligando, do ponto de vista informático, os sistemas de forma a que haja capacidade para validar a existência de seguros quando uma pessoa vai, no fundo, pagar o seu imposto de circulação. Deixa-me perguntar aqui à mesa, alguém tem uma ideia que queira pôr em cima da mesa? Alguém tem uma ideia assim? Ideias nós já temos muitas em relação a isso, é preciso é mesmo concretizar. Não se percebe, veja no automóvel, porque é que as pessoas andam com carros sem seguro? Isto não será fácil de resolver? Não. É fácil de resolver. Não é? Só no nosso país é que parece que é difícil. Claro que não é, senão estava resolvido, Urbano. Não, mas não é fácil de resolver. A polícia tem que fazer, quando para os carros, se não tem seguro, apreende os documentos. Não deixa o carro circular. Não pode deixar. Isto não pode continuar. É uma coisa simples. Ainda por cima é uma instituição militarizada. É só dar uma ordem. Cumpra-se. Cumpra-se. O Estado tem que fazer cumprir a lei. É simples. Eu não consigo perceber como é que isto não pode acontecer. Na nossa casa, quando alguém não cumpre, a gente aborrece. Mas é a nossa família. A gente de vez em quando também se zanga, mas nunca se zanga para a vida. Nas empresas, quando alguém não cumpre uma vez, a gente avisa. Não cumpre duas vezes, a gente avisa. A terceira, se calhar, vai-se embora. Depende de quem seja. Porquê que o Estado... Não, mas é o Estado que está a fiscalizar a si próprio. O Estado tem que fazer cumprir a lei. Porque Exatamente. senão as pessoas não respeitam. Porquê que as pessoas não fazem seguros? Porque sabem que andando sem seguro não vão ser penalizadas. É tão simples quanto isto. Luís Alves. E o Estado é a parte interessada. Sim, sim. Claro. Os seguros pagam IVA. Claro. E além de pagar a IVA, Pronto. as empresas Isto que forem resolve maiores. muitos problemas ao Estado, porque sempre que há alguém que mata alguém na estrada e que não tem seguro, gera-se aqui um problema social. Claro. Nós todos, enquanto país, é muito importante que isto seja assim. Não é inócuo, mais uma vez, não é um tema que seja importante para companhias de seguros. Não, é um tema verdadeiramente importante para o país. Sim, sim, a segurança rodoviária é um tema transversal. Os seguros têm apenas, não é apenas, mas têm aqui um papel importante, mas é tratado sempre com É outro das nível. maiores causas de morte em Angola É, são sim, os senhor. acidentes rodoviários. Eu lembro-me quando tinha o meu programa de rádio aqui há uns anos atrás, eu fazia o balanço à segunda-feira, aquilo eram sempre números incríveis, não é? Que eram números brutais. Terríveis. E agora imagine, sem seguro. Como é que vão ficar essas famílias todas? Deixa-me perguntar aqui, Amílcar. Vamos lá, uma ideia para podermos aumentar a penetração, os seguros, podermos aumentar o mercado. Porque há aqui dois aspectos que me parecem fundamentais, eu não sei se vocês estão de acordo comigo. Sem um quadro macroeconómico estável e sem o aumento da dimensão das próprias empresas e do mercado, é muito difícil de, enfim, olhar para este título e pensar que ele pode ser cumprido ou não. Tem alguma ideia que queira partilhar connosco relativamente a esta forma? Ideia espetacular, não. Mas acha, por exemplo, o crescimento vai-se fazer com redes, em termos de coisas, com redes de mediação, pelo digital? Como é que este crescimento deve ser feito? Eu penso que nós, de uma maneira geral, o crescimento tem mesmo a ver com aquilo que o Mota estava a dizer, com fiscalização. Porque nós, com 2 milhões de carros no mercado, estudos feitos pela ASAN, e temos 360 só com seguros, estamos com 18% de carros no mercado assegurados, quer dizer, nós não temos hipótese. Nós fizemos um estudo no Expansão e temos a noção todos, não é todos, peço desculpa aqui à minha equipa, mas temos todos a noção que há muitos mais veículos que a taxa é mais baixa. Menos Mas 18%. Pois, isso então Fica aqui, não é? é horrível, não é? E, Alexandre, deixa-me fazer-lhe a mesma questão que coloquei ao Amílcar. Este crescimento faz-se com redes, faz-se com digital, faz-se como? Com tudo isso.
eu acho que nós temos de olhar, não podemos dispensar nenhum desses caminhos. Todos eles são importantes. Eu, se não se importa, eu gostaria de recuar aqui um bocadinho na questão que colocou sobre as redes de distribuição, sobre a inovação. Eu também tenho uma opinião sobre esses temas. E sobre as redes de distribuição, que são, pronto, também muito importantes para o crescimento. Não nos devemos esquecer do que a banca pode contribuir para o crescimento dos seguros, a penetração dos seguros. Claro. Já, os bancos estão em todos os municípios do país, têm uma rede fantástica, têm uma base fantástica de clientes, né? Uma base de dados muito rica. Eu acho que nós não nos devemos dar ao luxo de desperdiçar esses recursos que a banca pode trazer para apoiar os seguros. A banca gasta muito mais dinheiro que nós a comunicar com os seus clientes e é também uma grande ajuda que pode dar ao nosso setor. Portanto, eu acho que nós devemos olhar para a parceria que os seguros têm com a banca de forma muito estratégica, não é? Percebemos que há sempre situações a melhorar aqui e ali, mas desperdiçar este canal penso que não é muito avisado. Esta parceria pode existir. Tem de haver a dois, um para vender o seguro, outro para vender o crédito. Mais ou menos é isto, não é? Pronto. Como eu lhe digo, João Armando, este tema deve ser discutido também com muita responsabilidade, não é? Porque há uma lei e há temas muito sensíveis aqui para os vários segmentos do setor, mas o que eu gostaria de sublinhar aqui agora é de que nós não devemos, de forma alguma... Fechar alguma das portas, não é? Não, a banca é uma das redes, um dos canais de distribuição mais importantes que nós temos hoje disponíveis para fazer o tal salto que estamos aqui a falar. Quer dizer, nós não podemos estar a exigir crescimento por um lado e, por outro lado, estar a desperdiçar, não usarmos esse canal. Quer dizer, não é de todo avisado. E pronto. Sobre a inovação, pronto, é muito difícil nós fazermos... A inovação depende muito da tecnologia, não é? E nós temos muitas dificuldades em desenvolver tecnologia em Angola. Em especial nos últimos anos, em que nos faltaram as divisas, não é? Nós já fazemos alguma tecnologia em Angola, mas temos de comprar licenças, temos conhecimento que só existe lá fora. Quer dizer, enquanto nós não percebermos que nós temos de estar integrados no mundo, não é? Para avançar do ponto de vista tecnológico, isso não vai acontecer, ou vai acontecer tardiamente. Portanto, é muito difícil implementar tecnologia em Angola. E nós, para fazermos isso que o João Armando sugeriu, os tais programas de... Não me venha o termo em português, eles chamam isto Loyalty Programs em inglês, não é? Com a bonificação e não sei o quê. Isto tem algoritmos que têm que ser programados em sistemas e não sei o quê. Isso tem tecnologia, muita tecnologia. Escrevam só na pólice, depois tratam da tecnologia. Não, é muito difícil, é impossível gerir milhares de clientes com o papel e o lápis. Claro, Isso obviamente. isso não existe. Estou a fazer uma... Portanto, sobre as ideias, há um conceito que aqui os nossos consultores devem perceber melhor do que eu, que há um conceito que tem estado a ser falado muito, que é o Beyond Insurance, para além dos seguros. E que, no fundo, eles trazem
fazer um cross-selling de serviços com os serviços de seguros. Portanto, as pessoas vão até, no ato de aquisição de um determinado serviço, vão tropeçar no seguro. Portanto, é juntando as Tanto- coisas. Portanto, os nossos consultores devem trazer-nos essas novidades, que coisas estão a acontecer nos países mais avançados, para também adotarmos, mas é um chavão que convém memorizar, é o Beyond Insurance, é o para além dos seguros. Sim, sim. Basta numa matrícula escolar estar lá a dizer seguro escolar. Quer dizer, e a pessoa tropeça sem saber e vai ter que a fazer, se tiver, quer dizer, um pouco. Sim. Estas são academias, enfim, para aqueles que gostam de frequentar academias. Eu no outro dia vi uma coisa sobre academias que é exatamente aquilo que eu acho. A academia tem um cheiro especial, que eu fui lá uma ou duas vezes só na minha vida, e aquele cheiro especial também não me leva a ir lá mais vezes. Mas quem vai à academia, por exemplo, não é? Se tropeçar no ato de inscrição com a necessidade de fazer um seguro contra acidentes lá dentro, como é que dizer? Tudo isto é tudo envolvido. Queria só rapidamente, porque também já estamos aqui a falar há cerca de 1h15, já passámos o nosso tempo. Eu queria só uma pequena declaração sobre a importância ou não, aquilo que é a vossa visão da questão da resseguradora que arrancou agora, ou que o processo está, com o projeto, não é? Sim, o projeto está a pedir uma autorização. Eu queria ouvir rapidamente sobre a seguradora. Quem achar que não deve falar sobre a seguradora também pode passar, embora eu registre, não é? Embora eu registre. Ora, vou começar ao contrário agora, pelo Armando. Eu acho que se há em muitos países é porque é bom. Sim, senhor. Então, uma boa ideia. Sim. É uma excelente ideia. Aliás, as companhias, e até por causa dos temas cambiais, estão muito, muito expostas. Portanto, é uma excelente solução. É evidente que terá a capacidade que terá no início, mas é uma excelente iniciativa criar uma resseguradora angolana. É preciso capital também, não é? É, mas, portanto, as seguradoras... Começa de baixo, não é? Começa pequenino e vai crescendo, é isso. Isso. Exatamente. Portanto, não é a sua ideia. Acho que é uma excelente ideia, e este é o caminho, e esta ideia está muito relacionada com aquilo que eu estava a propor logo de início, termos um setor segurador forte, a pensar para fora, para exportar serviços, pôr os serviços financeiros de Angola no mapa, é por aí, não é? É por aí. Mas pronto, devemos também balizar aqui as nossas expectativas. Nós vamos ter de fazer um caminho gradual, lento, porque essa nossa resseguradora vai começar pequena e não vai resolver muitos dos problemas que temos hoje. Se a expectativa é reduzirmos o consumo de divisas, estamos enganados. Isso não vai ajudar muito no início e temos de dar tempo para essa instituição ganhar capacidade e, na verdade, não será, se calhar, só uma instituição do género, mas deveremos ter mais do que uma. A mim preocupa-me muito estarmos a pensar em ter apenas um canal de saída para o resseguro. Nós devemos sempre proteger a possibilidade de termos um mercado vibrante, é a melhor forma de encontrarmos o melhor serviço, a melhor qualidade, termos inovação e por isso não pensar que com essa resseguradora podemos fechar todas as outras portas. Isto é um enorme erro. Nós não devemos permitir-nos fazer isso. Portanto, é um primeiro passo num caminho certo. Amilcar. De acordo, nós também somos pioneiros e estamos na criação da nova seguradora e, como disse o Alexandre, vamos reduzir aquilo que é o stress financeiro que nós temos tido. Carlos Pino, também uma opinião sobre a resseguradora. Quer dizer, nós estamos aqui praticamente todos os fundadores. Não é? Portanto, era difícil divergirmos muito relativamente à opinião que todos temos deste projeto. Falta aqui essa, mas tirando isso, estamos cá todos. E, portanto, isso significa... Também são os maiores operadores, não é? E por isso, bom, de alguma maneira,
Mas o que é que se passa? Passa-se que, como disse o Alexandre, Mas este apelo é fundamental. Quer dizer, não pode haver apenas uma resseguradora. Quer dizer, Não, se não corre esse risco, como é evidente, não ajuda- monopólios, não quando ajuda. eles são determinados de forma não natural, não devem existir e os que são de forma natural devem ser regulados. Portanto, nós não queremos um monopólio aqui. O que nós queremos é, de facto, dar um primeiro passo, ter parceiros internacionais que nos ajudem e que tragam know-how para Angola, porque isto não se faz sozinho, só com o conhecimento que temos cá. Temos que ter parceiros internacionais da área que nos ajudem a desenvolver competências, a desenvolver também formas de análise e a estabelecer parcerias internacionais onde possamos também partilhar o risco. E ter esta ideia que o Alexandre aqui partilhou, que é não encontrar na nova resseguradora a resolução dos problemas cambiais do país. Não. Vai haver uma parte que vai ficar retida e que obviamente não vai ser necessário divisas para fazer, mas essa componente vai ser muito pequena no início, portanto não vai resolver esses problemas. Agora, é um passo, e nós temos que dar um passo antes de dar o próximo e assim sucessivamente. E, portanto, é uma boa ideia, é uma ideia que faz sentido, o país vai ganhar tecnicamente com isso, as parcerias internacionais vão ajudar a elevar o nível e vamos também poupar algumas divisas pontualmente e ajudar-nos a todos neste contexto. Ora, estamos praticamente a chegar ao fim, mas eu não resisto a essas últimas palavras para fazer uma última graça do dia, que é, se vocês conseguirem realmente acumular algumas divisas, depois o Ministro da Coordenação Económica há de ligar para vocês. Comprem, por favor, aí uns títulos em moeda estrangeira que a gente vai lançar agora, os Eurobonds, não é? Funciona às vezes um bocadinho assim. Bem, eu queria agradecer a todos, obviamente, por esta passagem. Há aqui dois aspectos que me parecem importantes que a gente tem que reter desta manhã. Como sabemos, à tarde ainda vamos fazer o desconstruir e, numa linguagem um pouco mais formal, sempre, vamos discutir essa importância dos seguros na economia, a prioridade ou não dos seguros na atividade económica, que será sempre também uma questão aberta. Mas ficam aqui algumas ideias que são estas e parece-me que é isto que todos temos de pensar. O desenvolvimento do setor passa muito também pelo desenvolvimento da economia, pela estabilização macroeconómica, mas há também, obviamente, uma responsabilidade do setor, nomeadamente no que se refere à comunicação, aos novos produtos. Aqui esta questão que eu espero que não tenha passado em claro de seguro de colheita, vamos todos. Atenção a isto, ou seja, esta certa maneira de olhar para as coisas e para os novos produtos, porque uma sociedade que não tem seguros, cada vez que morre, volta ao início. Como é que dizer? Tudo aquilo que conseguiu fazer no caminho, pois, volta outra vez ao início. E isso, de alguma maneira, faz com que também tenha enormes custos para o país. Para nós, muito obrigado. Nós vamos retirar-nos, então, para que possa fazer um encerramento. Já podem bater palmas.